A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 5. Que diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Interessante, Paulo está mencionando acerca do seu ministério que foi recebido pela graça e o apostolado, do qual ele era o apóstolo Paulo, para a obediência da fé. Quero focalizar nessa palavra de Paulo, a obediência da fé. A fé deve ser obedecida. Fé que não envolve obediência não é fé, não é apenas uma crença, mas a fé verdadeira envolve a obediência. Quem crê em Deus quer obedecer a palavra de Deus. Quem crê em Jesus quer obedecer o que Jesus manda. Então, a fé requer de nós obediência. Se não houver obediência, então essa fé não é uma fé verdadeira. Então, quero falar sobre dimensões da fé. Primeiro, a obediência da fé. Ainda em Romanos, capítulo 1, verso 17, diz, porque nele, falando do Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. A vida do justo é uma vida de fé. Cada dia o justo vive pela fé. Então, a obediência da fé, a vida da fé. Vamos para Romanos capítulo 3, e vale dizer que essa carta de Paulo aos Romanos fala muito de fé. Aparece a palavra fé aqui 35 vezes. Romanos capítulo 3, verso 27, diz assim: e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará porventura a ti que por letra a circuncisão és transgressor da lei. E o apóstolo aqui em Romanos, ele está falando da circuncisão, né? A circuncisão da lei. O apóstolo Paulo fala em Romanos 3, 27, onde está logo a jactância, que é excluída. Por qual lei? Das obras, no caso da circuncisão? Não, mas pela lei da fé. Interessante, a fé possui uma lei, a lei da fé. Então, nós temos a obediência da fé, a vida da fé, a lei da fé. Essa lei da fé trabalha circuncidando os nossos corações, não simplesmente a carne do prepúcio. E Paulo vai tratar isso de forma mais profunda na sua carta aos Gálatas, que daqui a pouco nós vamos ver. A obediência da fé, a vida da fé, a lei da fé. Romanos capítulo 4, verso 11, o apóstolo também diz: e recebeu o sinal da circuncisão, falando de Abraão, selo da justiça da fé. Aí, justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, a justiça vem pela fé. Olha aí, a obediência da fé, a vida da fé, a lei da fé, a justiça da fé. Vamos ainda para Romanos, capítulo 10, versículo de número 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A nossa pregação deve ser a palavra da fé. A obediência da fé, a vida da fé, a lei da fé, a justiça da fé e a palavra da fé.
Olha, se nós parássemos aqui já estava bom, mas eu vou mostrar mais 15 coisas da fé. Vamos para Romanos, capítulo 12, versículo de número 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu uma medida de fé. E se eu fosse falar de medida de fé, poderíamos falar de homens cheios de fé, como Estevão. Poderíamos falar de homens que foram repreendidos por Jesus, como Pedro, com pouca fé. Então tem pouca fé, muita fé, cheios de fé, não é? Tem a fé grande. Tudo isso nós vamos encontrar são medidas de fé. Então aqui nós temos em Romanos 12, 3, a medida da fé. A obediência da fé, a vida da fé, a lei da fé, a justiça da fé, a palavra da fé, a medida da fé. Vamos para a carta de Paulo aos Gálatas, onde também ele cita muito sobre a fé. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 2. Gálatas 3, 2. Olha o que nós vamos ler aqui em Gálatas 3, 2. Só quisera saber isso de vós. Recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A palavra da fé e a pregação da fé. Toda pregação deve ser uma pregação da fé. Devemos pregar e anunciar a fé para que as pessoas creiam em Deus. Então nós temos a obediência da fé, a vida da fé, a lei da fé, a justiça da fé, a palavra da fé, a medida da fé, a pregação da fé. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 5, Gálatas 5, 5, porque nós, pelo Espírito da fé, a fé também tem um Espírito, o Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. E Espírito da fé é o Espírito de Deus em nós. Vamos para a carta de Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A fé possui uma unidade, que nós possamos chegar a essa unidade da fé, a estatura de varão perfeito. Efésios 6,16, falando da armadura do crente, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é um escudo que serve, olha, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lança dardos, mas devemos ter o escudo da fé. Filipenses, a carta da alegria, lemos aqui em Filipenses 1:25, e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. O gozo da fé, a fé traz gozo, traz alegria. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. 1 Tessalonicenses 5, 8, lemos: mas nós que somos o dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Em Efésios, Paulo fala que a fé é um escudo. Em Tessalonicenses, a fé é uma couraça. 2 Tessalonicenses 1, verso 11, lemos assim: porque também, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo desejo de sua bondade e a obra da fé com poder. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 9, diz: guardando o mistério da fé. A fé é um mistério, o mistério da fé, em uma pura consciência. Vamos para Hebreus, outra carta que fala muito de fé. Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento. Aqui nós temos um fundamento da fé e das coisas que se espera, e a certeza e a prova das coisas que não se vê. Aqui nós temos duas coisas, temos o fundamento da fé e a certeza da fé.
fundamento, a fé tem fundamento e a certeza. Mas o verso que eu mais gosto é Hebreus 12:2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A nossa fé tem um autor, o autor da nossa fé é Jesus, mas ele não é só o autor da nossa fé, ele é o consumador da nossa fé. Então temos aqui mais duas coisas da fé, temos o seu autor e temos o seu consumador, Jesus Cristo. E para terminar, deixa eu falar de mais duas, na carta de Tiago, muito bonito também isso, Tiago 5, versículo de número 15, que diz: e a oração da fé salvará o doente. A fé tem que ter oração, não é? A fé, quando você ora, tem que ter fé na sua oração, oração da fé. Tem gente que ora mecanicamente, temos que orar com fé, temos que pregar com fé, oração da fé. E para terminar, 1 Pedro, e a mais, mas eu só vou ficar com 20 para não ser muito exaustivo. 1 Pedro 1,7 diz: para que a prova da vossa fé, a fé, muitas vezes ela é provada. Olha, Deus se abençoe, 20 dimensões da fé, pense nisso, medite nisso. Primeiro, a obediência da fé. Segundo, a vida da fé. Terceiro, a lei da fé. Quarto, a justiça da fé. Quinto, a palavra da fé. Sexto, a medida da fé. Sétimo, a pregação da fé. Oitavo, o espírito da fé. Nono, a unidade da fé. Décimo, o escudo da fé. 11º, o gozo da fé. 12º, a couraça da fé. 13º, a obra da fé. 14º, o mistério da fé. 15º, o fundamento da fé. 16º, a certeza da fé. 17º, o autor da fé. 18º, o consumador da fé. 19º, a oração da fé. E 20º, a prova da fé. Que Deus se abençoe. E quando a sua fé e a minha for provada, que possamos ir ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, orando com fé, pregando a palavra de Deus com fé, vivendo pela fé, porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entra nesse canal, clique no playlist, ali você vai encontrar mais de 220 pastas com 6.000 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.